Tá pescando aí, Berê? Hoje é dia de pescaria, Natan. Inclusive eu trago super cola na pescaria, que é para se o peixe não quiser morder o anzol, ele já gruda na boca dele. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a 2019. Eu sei que hoje muita gente estava esperando um submarino, mas se vocês acompanham lá no vlog, vocês sabem que o submarino tá meio atrasado, mas ele vai sair ainda em 2019. Só que para não deixar passar em branco, a gente sempre gosta de começar o ano com um barco. Isso sempre trouxe muita sorte no Manual do Mundo. A gente resolveu fazer uma miniatura, mas uma miniatura muito caprichada. Um barquinho a controle remoto caseiro. A ideia aqui é pegar um carrinho de controle remoto. A gente comprou o mais barato que achou, esse aqui custou R$25, e transformar isso em um barco de controle remoto, tentando fazer um barco bem bacana. Vamos montar esse carrinho para ver se ele funciona antes de tudo, né? Olha a qualidade do controle remoto, você já percebe que é altíssima tecnologia. Embaixo vai 3 pilhas AA e no controle uma bateria de 9 volts. No caso era bom levantar a antena do carrinho, né? Eu já vi que não é assim aquelas coisas. Vamos testar lá fora. O lado ruim é que esse controle não tem gradação nenhuma, ele é liga-desliga. Podia ter um interruptor aqui no lugar desse botãozinho que parece que você gira um pouquinho. Não existe girar um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. Ou ele vai tudo ou ele não vai tudo. O acelerador é a mesma coisa, ou ele liga ou desliga para trás e para frente. O lado bom é que me pareceu bem resistente. Esse carrinho aqui a gente socou para tudo quanto é lado, continua funcionando e ele é bem pesado também. Então quer dizer que se a gente fizer um barco que seja mais leve do que o carrinho, teoricamente vai dar para fazer um barquinho legal. Bora desmontar o bicho. Olha só, aqui tem uma plaquinha que vai receber o sinal de rádio e vai passar para 2 motores. Um na frente, que vai controlar a caixa de direção, e outro fica atrás, controlar a tração do carro. Mas eu acho que aqui deve ter uma redução também, tipo uma caixa de câmbio de carro, porque esse motor vai girar muito rápido, só que sem força. Então ele precisa girar um pouco mais devagar, mais forte. A gente vai desmontar e ver se é isso mesmo. Começar a soltar os fios da placa, passa por 2 reduções. Primeiro, o motor gira, ele faz girar essa engrenagem pequenininha, que está acoplada a uma engrenagem grande, quer dizer, ele precisa dar várias voltas para girar essa engrenagem grande, que transfere para uma engrenagem pequenininha, que também precisa dar várias voltas para girar a engrenagem maior ainda. Então, quer dizer, o motor tem que girar muitas vezes para a roda girar algumas. Essa redução a gente vai usar no barco também, então é melhor não jogar fora isso aqui não. Olha só a caixa de direção. O motorzinho gira, na ponta dele tem uma engrenagem, ela encaixa nessa parte aqui dessa peça, que por sua vez tem outra engrenagem que vai girar essa cremalheira aqui embaixo, né, essa meia-lua. E essa meia-lua, quando gira, ela faz isso aqui com as rodas. E tudo já soltou, eu vou ter que colocar de volta porque eu preciso disso funcionando. Agora a gente já tem tudo separadinho aqui, o porta-pilhas, a placa, o motor e a caixa de direção. Tá faltando só o barco, no caso. Eu pensei em fazer o corpo do barco bem leve e de um jeito que eu pudesse personalizar o máximo possível. A primeira opção era isopor, mas isopor dá um acabamento terrível, fica feio pra caramba, acho difícil trabalhar com ele. Eu vou tentar fazer uma espécie de barco de silver tape, que nem a gente já fez em outros começos de ano aqui no Manual do Mundo, só que a estrutura dele vai ser de arame, porque ele vai ser pequenininho, e em volta, talvez eu coloque silver tape, talvez um pouco de plástico adesivo, mas primeiro vamos desenhar esse barco. Isso aqui vai ser uma das cavernas do barco, é como se fosse uma costela dele. Vou fazer umas 3 ou 4 de arame. A ideia é que o barco tenha 12 centímetros de largura, aí aqui eu subi 2 linhas de 5 centímetros, mas acho que ele vai ser um pouco mais baixo que isso. Esse aqui é só por margem de erro. No final acho que vai acabar tendo 4 ou 3. Aqui embaixo puxei uma linha com 2 centímetros e fiz um V. Vai ser o casco do barco, vai estar em V para ele poder cortar a água melhor, não ficar meio deslizando como se fosse uma balsa em cima. Que a gente já fez isso naquele motor com ventilador, naquele barco com ventilador, não ficou muito legal ele achatado embaixo. Eu acho que em V vai ficar mais legal. Vou colocar 5 pregos para servir de guia pro arame. E agora vamos tentar entortar isso aqui para ficar exatamente do formato que eu precisava. Deu para entender mais ou menos como é que vai estar o barquinho, né? Vai ficar bonitinho. Tenho 3 costelas aqui que, na medida do possível, elas estão idênticas. Vou montar uma faixa lateral do barco agora. Falar que uma das partes mais difíceis é você conseguir deixar o arame reto, porque ele vem enrolado e a gente tem que desenrolar ele e deixar bem retinho. E eu não sei se é melhor fazer com a mão ou com o alicate. Eu comecei com a mão, mas achei que ficou meio torto, tô continuando aqui com o alicate. Eu vou tentar fazer uma espécie de U de arame e depois vou prender em uma das costelas do barco
Primeiro eu vou amarrar com um fiozinho de cobre bem fininho, que eu tirei dentro de um cabo de eletricidade, e depois vou soldar com solda comum. Já dá pra ver um barquinho começando a nascer aqui, hein? Eu vou continuar soldando as outras cavernas do barco, mais ou menos uma distância de 8 centímetros uma da outra. E na parte de baixo, vou colocar 2 arames de comprido bem na quina, na curvinha da caverna. Ó, a estrutura está bem robusta, mas eu tenho uma dúvida. A gente precisa colocar um eixo no barco e ele tem que ir mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então se eu soldar um arame aqui no meio, bem na linha do V, eu não vou conseguir colocar o eixo nessa posição. Então vai ter que dar alguma solução aqui. A solução aqui acho que vai ser, em vez de colocar um arame, colocar 2 para a caneta, que vai servir de apoio do eixo, ficar no meio. Falta fazer o bico do bichinho. O que eu vou tentar fazer aqui é dobrar esses arames que sobraram na ponta, tentando fazer o formato de um bico de barco. Acho que vai dar certo. Não contavam com minha burrice? Ó, faltou um pedaço aqui na ponta. Primeiro U que eu cortei, ele ficou muito curto. Então vou ter que fazer um remendo aqui. Ah, olha só que belezinha. Eu acho que esse barquinho já valia um joinha só pela estrutura, que eu aposto que quando você começou a assistir o vídeo, você não imaginava que ia ficar assim, vai. Esquece aí não. Agora é o seguinte, vamos começar a instalar as partes do barco que fazem o barco se movimentar. Isso aqui vai ser um mancal, ou seja, ele é um apoio do eixo. O eixo vai ser esse negócio, ele vai ser mais curto, óbvio, mas vai ser mais ou menos esse arame. O mancal vem por aqui, o motor vai ficar aqui em cima e a hélice aqui. Aí eu tenho que escolher um ângulo bom, porque o ideal é que a hélice ficasse bem na horizontal, né? O eixo ficasse bem na horizontal para a hélice jogar o barco para frente. Eu não posso fazer isso, senão vai entrar água no barco, porque o mancal ele precisa estar assim, ó, num ponto um pouco mais alto, para que a água não entre no barco. Então eu vou deixar mais ou menos assim, o motor vai aqui, e se a água vir até aqui, por exemplo, ela não vai vazar pelo mancal. Tá meio complicado de entender, mas na hora que a gente montar vai ficar fácil. Tô achando o mancal um pouco curto, então eu vou emendar mais um corpo de caneta. Depois vou fazer um apoio de aço bem aqui no meio do barco, bem soldado mesmo, que é para esse negócio ficar preso e não sair de jeito nenhum. No final eu vou amarrar tudo com silver tape, que nesse caso tá preta, mas continua sendo forte do mesmo jeito. Olha só que bacana, o eixo vai correr aqui dentro, a hélice vai estar aqui atrás. E como o motor vai estar na frente, a água ela não vai conseguir chegar até essa ponta aqui, porque essa ponta já está muito alta. O próximo passo vai ser tirar as 2 rodas do motor, depois dar uma engrossada no eixo do motor com um pouco de fita isolante e em seguida eu vou prender o eixo do motor no eixo da hélice, que é aquele arame bem grosso. Você ficou em dúvida do que é aquela pecinha que eu usei que tem 2 parafusos para prender o eixo? Eu tirei dessa emenda elétrica aqui. Isso aqui é vendido para fazer emenda de chuveiro, tá? Custa bem barato na loja de material de construção. Para prender aqui na frente vai ser o mesmo esquema. Eu vou fazer um U de arame, depois dobrar as pontinhas dele e prender na estrutura do barco. O motor tá quase lá, vamos ter que fazer a parte de direção do carrinho. Mesmo esquema de sempre. Carrinho não, né? Do barco. Em vez de fazer um U, eu vou colocar um arame paralelo ao fim do barco, só que um pouco mais para dentro, soldar e prender toda essa parte da caixa de direção fazendo um X de silver tape. Motor e direção estão instalados. Eu acho que é melhor revestir o barco antes de continuar, porque tem algumas coisas que são ruins de colocar antes do barco ficar revestido. Ou melhor, é ruim de revestir o barco se elas já estiverem instaladas. Como, por exemplo, o leme. Se eu colocar o leme e depois tentar revestir, vai dar problema. Então bora lá. Vou fazer silver tape mesmo. A ideia aqui é passar uns pedaços de fita e sempre na próxima passada cobrir o máximo possível para ter uma área aí em que uma fita encosta na outra e não deixar a água entrar. O problema é que começa a engruvinhar tudo no meio do caminho e o negócio não fica muito bonito. Então, depois que o barco ficar todo revestido, a gente ainda tem que passar várias camadas em volta para ir dando uma consertada nessa parte toda engruvinhada e dar um visual um pouco mais interessante pro barco. Oi! Tá chique o bicho. Agora vamos colocar o hélice aqui atrás. Sim, o hélice. E eu vou tentar imitar esse aqui, ó, que a gente usou naquele vídeo do barco com motor de furadeira, que se você não assistiu é bem legal. Óbvio que eu não vou botar um trambolho gigante desse tamanho aqui atrás, senão o motor não tem condições de girar. Vamos tentar fazer alguma coisa parecida com isso. Vou pegar o fundo de uma lata de leite em pó. Primeiro eu vou fazer um furo da mesma espessura do eixo. O próximo passo é arrancar o fundo, fazer um círculo pequenininho que eu vou me basear para desenhar a hélice e depois recortar.
guarda a sua semelhança, assim, não tá igual, mas acho que vai girar. Eu não sei para que lado o motor vai girar na hora em que eu apertar para frente no controle, mas ou eu posso apertar para trás e ele vai andar para frente, ou eu posso depois inverter a polaridade do motor, que aí ele gira ao contrário. Tanto faz o jeito que eu for colocar essa hélice aqui. Esse hélice aqui. Para prender o hélice no eixo, primeiro eu vou desconectar do motor, depois cortar a ponta dele, porque estava muito comprido, e aí tentar soldar com um estanho chumbo de novo. A solda não quer pegar, porque é difícil de fazer o eixo esquentar, ele é muito grosso. Então vamos esquentar o eixo de outro jeito. Agora que deu certo, eu coloco o eixo de volta dentro do mancal e prendo mais uma vez no motor. Para fazer os lemes, eu primeiro tenho que travar a roda, porque essa roda gira em falso aqui, ela gira livre. Então eu vou colocar um pouquinho de super cola com bicarbonato de sódio. Depois vou pegar 2 palitos de sorvete, juntar um do lado do outro com super cola e colar em cima dos pneus. Olha, geralmente os barcos têm um leme só. Eu coloquei 2 lemes porque vai ficar mais fácil de adaptar aqui no carrinho. Vamos ver se isso aqui vai funcionar bem. Eu acho que sim, a área dos lemes aqui para conseguir controlar o barco tá bem grande. Bora então fazer uma das últimas coisas, que é reconectar a parte elétrica. Primeiro eu vou conectar as baterias e depois o motor da frente. Ah, rapaz! Motor funcionando, vamos fazer a direção e soldar de volta os fios na placa principal. Tá dando umas travadinhas aqui, vamos ver se uma lubrificação ajuda. Para isolar um pouco da água, eu vou colocar uma silver tape meio tosca em volta da placa e depois vou tampar o barco por cima nas áreas em que eu não preciso ter acesso. Eu vou deixar aberta a parte da frente para eu conseguir tirar o eixo, o interruptor e a troca de bateria. Ó, o bichinho tá teoricamente funcionando, tudo certinho. Dá vontade de pôr esse negócio na água, hein? Chegamos aqui na beirada da represa, tem até um transportador de barco que foi feito aqui, ó. Pra ele ficar todo certinho, não prejudicar o leme nem o hélice. Botar a bateria nesse negócio e ver o que dá, né? Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, se o motor vai girar bem, se ele vai correr, se a gente vai conseguir de fato manobrar o barco, se ele vai dar ré ou não. Se de repente o controle remoto não vai perder a comunicação com o barco em 3 metros de distância, tudo isso pode acontecer. Funcionando ele tá, só que o leme tá girando muito mais para um lado do que para o outro. Vamos tentar corrigir isso aí. Ai, que belezinha! Parece que foi. Percebi que a rotação do motor está bem baixa, ele está girando muito devagar. Talvez seja porque o passo da hélice está muito grande, ou seja, a curvatura da hélice é muito grande e cada vez que ele vira ele tem que empurrar o barco muito para frente. Então eu vou diminuir um pouco o passo da hélice, seria o equivalente a eu trocar uma marcha de quinta para terceira, por exemplo. Vamos ver se faz alguma diferença se ele gira um pouco mais rápido. Tá fazendo água. Ai, 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 ai. Essa plaquinha aqui na água acho que não é uma boa ideia. Como ele tá fazendo um pouco de água, eu vou mudar o esquema aqui e colocar a placa por cima do barco e não por baixo. Porque eu percebi que não voa água por cima, mas por baixo tá entrando um pouquinho. Então acho que é mais seguro fazer isso aqui. Vou tentar diminuir mais ainda o passo da hélice, que eu percebi que... ou do hélice, que melhorou bastante. Soltou o eixo do bichinho aqui. Deu certo, e você sabe que quando a gente vem aqui nessa represa a gente gosta de chutar o balde, né? Já que funcionou, eu vou tentar dobrar a tensão. Tá com 4,5 volts aqui, 3 pilhas. Vou botar 6 pilhas para ver o que acontece. Ó, a gente criou uma pilha falsa aqui só para dar contato. Vou fazer uma ligação em série aqui, ou seja, vou ligar o negativo de um no positivo do outro. E é como se as pilhas ficassem todas uma na frente da outra, 6 pilhas. Vamos ver antes se o motor roda pelo menos. Parece que ficou forte, vamos ver. Bora então isolar esses fios que estão desencapados e eu vou colocar as baterias aqui no fundo. Elas têm que ir por baixo para o centro de massa ficar bem embaixo do barco, senão ele vira. O eixo soltou. Parece carro quando tá acabando a embreagem. Mais uma experiência que eu queria fazer é diminuir bastante esse hélice, porque tenho a impressão de que os barcos usam proporcionalmente um hélice bem menor que esse aqui. Então eu não trouxe tesoura, tô tentando fazer no alicate, mas acho que vai rolar.
eu acho que melhorou bastante, hein? Última experiência aqui. Tirei aquela pilha falsa que a gente colocou só para dar contato. Então agora tá com 7 pilhas, o que dá 10 volts e meio. Pensando que no começo tinha 4,5, a gente aumentou bastante. Eu vou desligar o controle remoto. Vou ligar o motor direto nas baterias e vamos soltar o bichinho. Só para garantir que esse barco vai voltar, porque é óbvio, se eu soltar ele assim andando para frente, ele vai embora. Eu vou colocar um pouquinho de curva aqui no leme. Então eu consigo soltar ele para um lado, ele vai fazer 1,0 e voltar para mim, teoricamente. Tô pagando para ver. Você acha que vai dar certo, Nathan? Eu acho que não. Vou usar uma motosserra. Ele gira mesmo debaixo d'água. Virou o barco do demônio, o que é isso? Se você não tinha dado o joinha ainda nesse vídeo, acho que esse barco ficou meio nervoso agora, hein? Vou dar uma melhoradinha nele só pra dar a última. Cortar um pouco esse leme aqui, que ele tá interferindo demais. O barco tá fazendo muita curva, eu quero que ele vá mais longe. Acho que agora o bicho já tá fraquinho, essas pilhas estão todas molhadas, o motor tá molhado, tá tudo molhado, mas ele ainda anda. Espero que o submarino seja assim também. Feliz 2019!